Então, iniciando, vamos lá. A ideia é bater um papo aproveitando o momento que a gente está falando sobre o futuro da saúde no Health Meeting, mas também um papo retrovisor, que eu falo que é olhando um pouquinho para trás, quase que um overview do que a gente vem fazendo nos últimos anos também. Então, normalmente eu sou perguntado, né, como é que a gente imagina as coisas para frente, quais as tendências e assim por diante. Agora eu vou te perguntar isso. Então, fazendo um overview do que tu, como pessoa, Leandro, executivo de saúde, vem vivendo, e também como tu vem enxergando esse trajeto da Unimed, no fim, e enxergando os próximos passos, aí, o que tu vê, né? Se a gente fosse falar daqui um ano de novo aqui no Health Meeting, o que tu espera que a gente esteja falando? Sim. Bom, assim, eu tenho uma trajetória profissional que vem da rede prestadora, né? Minha vida profissional toda foi construída em hospitais e agora eu tenho a oportunidade de estar do outro lado da mesa, né, como tomador de serviço à frente de uma grande operadora de saúde. Isso me dá a oportunidade de enxergar um pouquinho, né, as posições e olhando um pouquinho atrás e dentro da realidade que a gente vive, eu vejo que está todo mundo muito exaurido assim, com as relações, né? Tanto quando eu estava na cadeira de diretor de hospital, eu enxergava a operadora, de repente, como um grande vilão, e agora, sentado na cadeira, né, de um tomador de serviço como CEO de uma operadora, eu enxergo muitas vezes a rede prestadora também não sendo tão fiel ou tão confiante e também como um grande vilão. Eu acho que as duas posições, em vários momentos, podem até ter as suas verdades, mas eu acredito que falta diálogo, né? Eu acho que essas questões elas podem ser resolvidas com boas conversas, assim. Eu acho que um ponto crucial é restabelecer a confiança entre os players, né? Eu acho que está todo mundo buscando o mesmo objetivo, que é a sustentabilidade do setor de saúde, e muitas vezes tendo iniciativas muito independentes ou descentralizadas ou muito desencontradas para o mesmo objetivo. Isso traz muita confusão, né? Está trazendo bastante conflito dentro das relações. Então eu vejo que, de repente, assim, um dos caminhos é a gente realmente assim, baixar um pouco as armaduras e sentar à mesa para conversar e, de fato, com o único objetivo, que é a sustentabilidade do setor de saúde. Perfeito. E hoje de manhã eu fiz uma pergunta eu tenho dito que este ano, para mim, ele é bastante previsível e, ao mesmo tempo, bem empolgante. Previsível por quê? Porque não é o primeiro setor a se transformar, né? Sim. Existem caminhos de outros setores que se transformaram que não são iguais, não são, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns riscos da transformação que são semelhantes. Ia chegar a hora da saúde, então é previsível que acontecesse uma transformação. Empolgante porque chegou, né? Porque talvez não chegou nos momentos que a gente lá atrás desenhava, mas mais maduro agora eu vejo as coisas um tanto por necessidade, que não tem mais tempo para errar, mas ao mesmo tempo vendo coisas concretas acontecendo, né? Viver bem juntos no Unimed. Não é algo que há 2, 3 anos atrás não seria sólido o suficiente para acontecer. Então, no tempo certo, agora acontecendo e muito puxado também por lideranças que entenderam que isso é uma necessidade. Mas então, para mim, essa é previsível e empolgante por isso. Assim. Sim. Como é que está o teu sentimento, né, com relação a isso? Assim, empolgado também, ainda entendendo muitos desafios, enfim, te ouvir isso. Eu acho que a gente está vivendo um grande momento, assim. Eu acho que essa questão que eu acabei de comentar sobre a exaustão traz uma consciência, assim, para os principais tomadores de decisão que realmente há uma necessidade de mudança. Uma mudança que realmente seja mais proativa, mais propositiva, de soluções, de fato, que se coloque à mesa. Junto a isso, eu acho que a gente tem também uma percepção diferente da própria sociedade de como enxerga a saúde. Eu acho que o advento da pandemia trouxe uma realidade de cuidado de saúde muito diferente do que nós tínhamos antes. A própria sociedade ela tem empurrado essa transformação, tem exigido, acho que até o perfil do consumidor de saúde, ele mudou drasticamente, né? As pessoas hoje estão muito mais preocupadas. Então, acho que unindo essa empolgação, ou talvez essa necessidade imediata do próprio setor se transformar, a própria sociedade está empurrando essa transformação. E eu acho que, assim, como você disse, né? A gente está vivendo um grande momento. A gente só precisa realmente ter muita sabedoria para unir tudo isso que está acontecendo e converter isso não só em debates, discussões, mas em ações concretas para que a gente possa ter um grande passo e uma evolução aí
É o caso nas do nossas Viver Bem tratativas. Juntos, por exemplo. E o Viver Bem Juntos da Unimed, acho que é um grande case, né, dentro da Unimed Porto Alegre. A gente tinha muitas iniciativas muito descentralizadas dentro da própria operadora, né? O Viver Bem Juntos, ele vem para fazer a integração de várias soluções e está entregando super bem, né? A gente tem agora, talvez assim, até que eu brinco internamente, acho que o grande desafio agora é de como escalar tudo isso. Exato. Porque nós temos tecnologia, tem qualificação, tem uma boa equipe, acho que a gente já tem grandes entregas e grandes resultados, e o nosso grande desafio agora, vamos escalar. E é um desafio bom. Perfeito. Sabe que todo o mercado nesse momento de transformação, eu gosto do desenho da Singularity que mostrava que existem 3 fases. Né? Uma primeira fase é quando tu dá estrutura ao negócio. Que basicamente é entender que o teu negócio é outro que foi até agora e tu cria uma nova estrutura para te sentar o tijolo. Né? Sim. Essa é a lógica. O segundo passo dessa transformação é tu deixar isso funcional. De alguma maneira, tu pegar um arquétipo novo para a operação começar a acontecer. Sim. Torna a funcionalidade. E a terceira, que é essa de escala, e aí legal do empolgante é isso, que é entender com consciência que a gente está no terceiro passo. Sim. Né, que é, de alguma maneira, gerar o serviço. Porque não há mercado que consiga se escalar com personalização e tal, Sim. como outros, como o sistema financeiro, por exemplo, que não é tornando o autosserviço dado ao cliente maior. Só que por muito tempo a saúde, as operadoras principalmente, entendiam esse autosserviço como pegar os serviços antigos, administrativos, e botar isso num... E empregar em tecnologia. E agora o Só caminho da Unimed problema, chega no lugar certo, que às vezes não, Sim. são novos serviços que nos Sim. colocam num outro patamar de entrega, com personalização de cuidado e outros, que só são viáveis do ponto de vista de escala se a gente tiver autosserviço para o cliente participar dessa jornada. Então, dentro da Unimed nós chamamos de autocuidado apoiado, né? Isso. Acho que a gente entrega uma solução, entrega tecnologia e o cliente ele participa ativamente dessa jornada. A escalada, acho que ela perpassa por isso e a gente tem um teto, né, internamente dessa escala. Não adianta a gente querer realmente assim dar conta de tudo, porque a gente vai bater no teto e dali a gente não transpõe. A gente precisa de fato do cliente participando ativamente para que a gente possa... E eu acho que muito além, né? Acho que essa escalada, ela perpassa por uma plataforma que possa funcionar mais em rede. A gente tem muitas iniciativas hoje, principalmente dentro da rede prestadora, do ecossistema da própria Unimed Porto Alegre, que a gente possa conectar e, de fato, fazer com que essa escalada seja muito mais ágil do que hoje a gente está fazendo com as próprias pernas. Né? Então, a gente precisa fazer uma intercooperação muito maior, né? E para isso a gente volta naquele primeiro assunto que eu conversei, né? Acho que restabelecer a confiança nas relações, acho que é crucial para que a gente tenha confiança de trocar dados, trocar informações, realmente não ter o sentimento que a gente está perdendo. Acho que toda vez que a gente troca, a gente ganha muito com a troca também. E tem um ativo grandioso dentro, né, desse ecossistema, que é a própria informação, né, dessa população de saúde, de como realmente a gente pode se desdobrar em soluções e entregar valor lá na ponta. Perfeito. Tem uma fala de um filósofo antigo, Calvão, que falava que conhecimento é a única coisa que eu te dou e tu me dá o teu e ninguém fica perdendo nada, só ganha, né? A mesma coisa eu acho que é nesse sentido, quando a gente está falando hoje do momento de saúde com o que a gente amava antes, uma rede prestadora versus um pagador, eu não consigo mais enxergar desse jeito, sabe? Total. Eu acho que é um grande ecossistema que não pode ser romantizado mais, não é por chamar de ecossistema, mas se entender como troca de energia mesmo e algo que só passa a existir se acontece. Sem sombra de dúvida. Eu acho que assim, o nosso setor saúde, ele vem se transformando positivamente. Acho que a gente tem uma maturidade, uma profissionalização muito maior do que anos atrás. Tem uma consciência dos principais gestores, tomadores de decisão, né, desse processo de mudança. Eu acho que isso tudo colabora para essa grande transformação. Né? Então, quando a gente fala de transformação, muitas vezes se associa muito à tecnologia. E a transformação não necessariamente está ligada somente à própria tecnologia, mas sim de que maneira que a gente entende a transformação sobre a perspectiva do modelo mental. Perfeito. A gente evoluir sobre o aspecto do modelo mental, que de fato, assim, como é que a gente constrói esse processo de transformação e acopla a tecnologia dentro desse processo. Perfeito. E não simplesmente trazer a tecnologia por si só. Perfeito. Eu acho que está dentro desse aspecto, a gente vai ter uma evolução bastante importante agora para o futuro. É como se a gente fosse dizer que se eu fosse criar hoje do zero a Unimed de novo, eu não criaria como eu criei lá atrás.
De maneira com alguma. toda a tecnologia que existe, eu criaria com ela. Né? Criaria com ela, paralelo a ela. Cara, Exatamente. super obrigado. Aproveitar também para te dar o agradecimento pela confiança que você tem na gente. Todos esses últimos 2 anos, acho muito intensos junto com a Unimed. Nós da Ford hoje, a gente nem consegue dizer que são times, meu time e teu time. A gente meio que vive um time só, assim, em todas as coisas que a gente faz. E então te agradecer por isso, né, em nome de todo o nosso time, todo o que a gente vem fazendo junto. Não só uma satisfação, mas acho que mais do que isso é uma realização muito grande nossa acreditar que tem mais gente que consegue nos dar energia para apoiar em transformações que a gente entende que o mundo precisa, assim, sabe? E essa saúde é uma delas. Então, muito obrigado pelo espaço, confiança, transparência de sempre. Cara, nós que agradecemos também. A Unimed está muito satisfeito com o trabalho da Fordi. Eu acho que tem uma familiaridade, não só pela proximidade, né, de parte da Fordi já ter sido Unimed no passado e conhecer bem do negócio, mas também o fato assim de vocês viverem o dia a dia dentro da operação, do processo e nos indicar a melhor solução tecnológica para aquele momento, né, e para aquela fase ou para aquela jornada. Então acho que isso otimiza bastante o trabalho e realmente tem nos apoiado aí a evoluir cada dia mais. Muito obrigado. Eu vou te pedir uma última coisa só, que eu venho pedindo pro pessoal, que mensagem tu deixa para esse time expandido, time Fordi, time Unimed, que está nesses desafios todos aí. Assim, bem na ideia de fim de ano agora também, aproveitando o Health Meet aí, que mensagem tu deixa para esse time? Bom, acho que a gente, quando a gente pensa em transformação, a gente claro que tem aí algumas barreiras, né, e tem que vencer algumas delas para que a gente possa transpor, né, aquilo que está estabelecido para aquilo que realmente a gente se propõe a fazer de novo, assim. E nessa jornada, assim, algumas dificuldades naturais acontecem e por vezes a gente acaba desviando um pouco o foco. Então a mensagem que eu deixo é que mantenha o foco, né? Porque um grande legado está sendo construído dentro dessa história de transformação. E quando chegar lá à frente, olhar atrás, todas essas barreiras se tornarão muito pequenas, né? E esse legado grandioso, assim, que vai transpor tudo isso e realmente deixar uma grande história aí para a Unimed, para a Fordi e para a sociedade em geral. Show de bola. Show de Obrigado, bola. cara. Valeu. Falou. Papo, valeu. De bola. De novo, obrigado. Confiança só nos deixa mais forte. Assim. Muito bom. Muito bom essa Show de bola. Valeu. Obrigado. Obrigadão, cara. Show. Vamos... Foi?